Muito bem, quarto ano. Vamos começar a nossa aula? Preparadinhos? Vamos lá, então? Aula de português, abrindo na página 36. Vamos fazer autocorreção. Lápis, borracha, caneta verde. Muito bem. Você já sabe que os substantivos têm gênero. Gênero masculino, feminino. E número, singular ou plural, certo? Então, substantivo tem gênero e tem número. Muito bem. As palavrinhas que a gente coloca antes do substantivo, que mostram pra gente qual é o gênero e qual é o número do substantivo, são os artigos. Muito fácil, gente. O, a, os, as. Um, uma, uns, umas. Artigos. Combinado? Então, olha só, escreva o gênero e o número dos substantivos. Para eu escrever o gênero e o número do substantivo mesa, eu coloco o artigo na frente. A mesa. Eu não falo o mesa. Então, eu falo a. Então, a é substantivo feminino. A mesa, tá bom? A é artigo, mas o a vem antes do substantivo. Se eu coloquei a, é porque o substantivo é feminino. Se eu coloquei as, é porque o substantivo, além de ser feminino, ele está no plural. Se eu coloco só a, o substantivo está no feminino, está também no singular. Então, olha que interessante. Nós temos aí 3 substantivos: mesa, fotografias, espelho. Mesa, feminino, singular. Eu falo a mesa. Fotografias, feminino, plural. Eu falo as fotografias. Umas fotografias, pode ser. Espelho, masculino, singular. Por que masculino? O espelho. Eu não falo a espelho. Então, o artigo é essa palavrinha que vem antes do substantivo e que mostra pra gente qual é o gênero e o número desse substantivo. Fechou? Muito bem. Temos aqui esse exercício 2. Nós temos que escrever antes do substantivo, artigo. Como aqui não está falando qual artigo, poderia ser o artigo definido ou o artigo indefinido. Então, eu coloquei os dois. Por exemplo, se você escreveu a lupa, certinho. Se você escreveu uma lupa, certinho. Por que eu escrevi a barra uma? Porque só pode ser a lupa ou uma lupa, certo? Lupa está no feminino. Eu uso a ou uma. E está também no singular. Então, a ou uma. Uma dessas palavrinhas, tá bom? Artigos. Então, vamos lá. Sapatos. Os sapatos. Uns sapatos. Escadas. As escadas. O que esse as mostra? Que o substantivo escadas é feminino, está no plural. Umas escadas. As joias. Umas joias. Os envelopes. Uns envelopes. Poderia colocar, volto a repetir, os envelopes. Não precisa colocar os barra uns, tá bom? Se você escreveu uns envelopes, está correto também. O cofre, um cofre. As duas maneiras estão corretas. Essas palavras que a gente colocou aí na frente dos substantivos, certo? São chamadas de artigos. Fácil. O, a, os, as, um, uma, uns, umas. Muito fácil, tá bom? O, a, os, as, artigo definido. Um, uma, uns, umas, artigo indefinido. É aquela história aqui, ó. Ao afirmar que viu uma pegada, o detetive viu uma pegada. Ele viu uma pegada, né? Não era uma pegada especial. Agora, eu vi a pegada, aí você já está se referindo a uma pegada em especial, combinado? Nas frases abaixo, ligue os artigos aos substantivos que eles determinam. Então, vamos lá, ó. O artigo detetive é o substantivo. Um
escritório, certo? Um binóculo. Uma investigação. São artigos, tá? E eles se referem a esses substantivos que a setinha está mostrando. Combinado? Os suspeitos estavam com gorros. Vamos lá então na próxima. Os suspeitos. Uns gorros. Será que tem mais algum aí? Ah, muito bem. Umas luvas. Muito bem. Olha o artigo aparecendo aí, né? Você nunca tinha reparado. Mas agora, detetive, você vai começar a reparar nos artigos, tá bom? Dica de leitura. Vamos lá, então, preenchendo as lacunas. O mistério. Os casos. O cachorro. Durante a ceia de Natal. Os funcionários. Um cachorro. O leitor. As personagens. Tá bom? Tá aqui a dica de leitura, o mistério do hotel. Próximo exercício. Reescreva as frases trocando os substantivos em destaque pelos que estão indicados nos parênteses. Vamos lá, então? Tá lá, anúncio, a gente vai trocar por anúncios. Então, vamos lá. Reescrever a frase. Você leu os anúncios no jornal? Letra maiúscula para você, acento, né? Oxítona você. Anúncios tem acento no U. Jornal termina com L. Ah, não escreve jornal com U, tá bom? E ponto de interrogação, combinado? Olhou tudo isso, detetive? Olhou tudo isso? Certinho de verde. Bilhete agora, bilhetes. Martina escreveu uns bilhetes para sua irmã. Martina, substantivo próprio, independente de estar aí no início da frase ou não, sempre com inicial maiúscula, substantivo próprio. Escreveu uns bilhetes para sua irmã. Colocou o tio aí em irmã? Ponto final. Revistas e jogos, né? A gente tem que alterar. Vou comprar uma revista e um jogo para me divertir durante a viagem. Ponto de exclamação, certo? Muito bem. Ah, os três gravetos, né? Lembram, né, dessa história bem bacana, né? Como que era mesmo essa história? O rei acordou todo mundo, né, gritando que o anel cravejado de pedras preciosas que ele tinha dado para a filha de presente de casamento tinha sumido. Aí ele manda chamar o adivinho. Aí o adivinho pergunta: os guardas não viram nenhum movimento? Aí ele disse que só tinham os três sentinelas ali. Os três, todos falaram que não viram nada, e ele mandou então prender os três sentinelas, que eram os guardas que estavam ali, certo? Bom, aí o adivinho disse que não ia ser difícil. Aí o rei ficou até meio cismado. Como que não vai ser difícil isso? Você está achando fácil, né? Ninguém viu nada. Aí ele diz assim para o rei: bom, você vai dar um pedacinho de um graveto para cada um dos prisioneiros e vai falar para ele, né, que para o ladrão, quando o galo cantar, ou seja, quando a noite passar, o gravetinho que está com o ladrão, ele vai crescer 2 dedos de comprimento. Então, 2 dedos ele vai crescer. Então, foi dito isso aí para os 3 sentinelas, que eles iam ficar com o graveto e o ladrão, o gravetinho do ladrão ia crescer 2 dedinhos. Muito bem. No dia seguinte, quando foram olhar os gravetos, 2 estavam exatamente iguais e um estava menor, exatamente os 2 dedinhos que ele tinha dito que ia crescer. Qual é a mágica? Nenhuma. Inteligência, esperteza, artimanha. Sim. O que aconteceu? Aquela velha história, né? Quem não deve, não teme. Eram 3 sentinelas. Um tinha roubado, os outros 2 não. Quem não tinha roubado estava com a consciência tranquila, não fez nada com os gravetos. Mas aquele que tinha roubado, ele caiu na história. Meu Deus, o graveto, né? Vai crescer 2 dedos. Então, o que ele fez? Ele quebrou o graveto exatamente 2 dedinhos. Aí ele pensou, vai crescer?
vai ficar do jeitinho que estava. E foi aí, então, que ele foi pego. Muito bem. Numere, né? Enumere os acontecimentos abaixo. Então, a primeira coisa que aconteceu, o rei da Nigéria percebeu que as joias de sua filha haviam sido roubadas. O segundo adivinho foi ao reino, né? O terceiro, 3 gravetos foram entregues aos guardas reais. E o 4, então, o guarda culpado foi identificado e descoberto. 2, 4, 3, 1. Tinha que fazer um desenho como você imaginou que seria o sábio convocado pelo rei. Bom, no texto está falando, né, que ele usava um camisolão e um barrete colorido, não é? Vamos lá, então. Está escrito aqui que ele usava um barrete. Vamos lá, então. Deixa eu só achar aqui para vocês que eu não estou na página. Então, vamos lá, ó. Está escrito aqui, ó. Um homenzinho de barrete colorido e camisolão branco. Homenzinho, então, né? Ele não era alto, ele tinha uma estatura baixa, barrete colorido e camisolão branco. Barrete, né? Então vamos lá, Pro. Você não falou que era barrete, mas eu falei para olhar no dicionário. Barrete, gente, olha só, este aqui é um barrete, é um chapéu de pano. Barrete colorido, um camisolão branco. Então você tinha que fazer o seu desenho aqui do seu sábio, um homem de baixa estatura. Os detalhes, como não foram ditos, sua imaginação. Mas você tinha que colocar um barrete colorido e você tinha que colocar também, né, aquele camisolão do jeito que está escrito aqui, certo? Tudo bem? Então, ó, um barrete colorido e um camisolão branco. Continuando, releia abaixo um trecho retirado do texto e explique com suas palavras qual era a intenção do adivinho ao realizar essa sugestão ao rei. Ao anoitecer, cada prisioneiro deve receber um desses, avisou, que era o graveto. Diga que o ladrão será aquele cujo graveto tiver crescido até o cantar do galo. Bom, gente, qual era a intenção do adivinho? O adivinho tinha a intenção de fazer com que o culpado quebrasse seu graveto, reduzindo seu tamanho, para não mostrar que ele havia crescido durante a noite. Fato este, segundo o adivinho, o denunciaria como culpado. Então, qual foi a intenção? Foi deixar o ladrão preocupado, né? Aí o ladrão ia pensar, nossa, vai crescer, vamos descobrir. Bom, já que vai crescer 2 dedos, eu tiro 2 dedos, aí fica tudo igual. Foi isso, então, que o ladrão pensou, e foi justamente isso, né? A intenção do adivinho, que ele se desmascarasse sozinho mesmo, tá bom? 4. Em sua opinião, como um bom detetive poderia ajudar o rei a desvendar o ocorrido com as joias de sua filha? A sua opinião, então, fica aí, né? Registrada. Invente um novo final para o conto. Só que olha que legal. Você vai fazer um finalzinho, não é uma história com início, meio, fim, não, é um final. Só que olha que interessante. Como seria esse final? Pensa que não foram, né, os sentinelas, não foi nenhum dos sentinelas. Considere que outra pessoa daquele reino era culpada. Alguém, poderia ser a própria princesa, poderia ser, sei lá, o cozinheiro, a camareira, não sei, né? Enfim, a rainha, não sei. Bom, você tinha que imaginar outra pessoa e como seria o final dessa história com um novo truque? Será que você ia conseguir um novo truque? Por exemplo, digamos que os gravetos estivessem todos no dia seguinte com o mesmo tamanho, ou seja, todos iguais. Aí o adivinho poderia falar assim: descobrimos o culpado. E de repente o ladrão tivesse aí aquela tranquilidade, nossa, prendeu um dos sentinelas, sendo que fui eu, né? Aí pensa num truque para tentar pegar esse que acha que está, né, livre. Então poderia acontecer algum truque bem bacana aí, certo? Tinha que usar a imaginação. Cada um pensou em algum truque, então fica registrado o seu truque também.
Ampliação dos saberes, ortografia, a Z, letrinha, né? Abrindo então na página 43, vamos estudar a letrinha Z e os sons da letrinha Z, tá bom? Você está vendo aí na página 43 algumas palavrinhas que tem Z, ou no final, tipo rapaz, ou no meio, certo? Tipo anzol, ou no fim, tipo capuz. Combinado? Então, já temos aí rapaz, talvez, azeitona, feliz, várzea. Várzea é um campo, tá bom? Anzol, 14, feroz, banzé, bagunça, franzir, azedo, capuz, 11 e zebra. Então, essas palavrinhas aí, elas estão distribuídas, todas têm a letrinha Z, algumas no início, outras no meio, outras no fim. O que você vai fazer aí nesta página? Você vai copiar estas palavrinhas aqui. Rapaz, paz, zangão, talvez. Pensa, observe, não, observe que algumas palavrinhas já estão no caderno, certo? Ó, rapaz, talvez. Então você vai copiar. Ó. Paz, zangão, talvez já está no caderno. Razão, combinado? Primeiro, aponte o lápis, copie as palavrinhas que estão faltando no quadro. Depois, você vai pegar o lápis de cor vermelho e vai passar em cima de todas as letrinhas Z, tá bom? De todas. Eu também fiz isso aí, certo? É gostoso, é um pouco trabalhoso, eu confesso, mas é gostoso. Primeiro escreve tudo com o seu lápis de escrever, tá bom? O seu lápis primeiro escreve tudo, senão você vai demorar muito. Depois que você escreveu, lápis de cor vermelho e coloca, faz de novo, passa o lápis de cor em cima da letrinha Z. Depois disto, você vai pegar o lápis de cor verde e vai pintar todas as vogais A, E, I, O, U, que estão dando a mãozinha para o Z, ou seja, aquelas que vêm antes do Z, dando a mãozinha para o Z, ou, de repente, se elas vêm depois do Z, também dando a mãozinha lá para o Z. Não é para pintar todas as vogais da palavra, só aquelas que estão do ladinho do Z. Olha aqui na palavrinha rapaz. Olha só, o Z pintadinho de vermelho, a vogal do ladinho do Z pintadinha de verde. Repara aqui em razão, olha só, tem lá o verdinho, ou desculpa, o vermelhinho do Z, e temos aqui o A dando a mãozinha antes, o A dando a mãozinha depois. Então, verde e verde, combinado? Então, o que você vai fazer? Depois que você já usou o lápis de cor vermelho, use então o lápis de cor verde e pinte, passe por cima, tá? Então, põe lá o E, passa por cima com o lápis de cor, certo? Todos que estão dando a mãozinha para o Z. Amarelo para as consoantes que estão dando as mãozinhas para o Z. Por exemplo, anzol. Olha que legal. O Z vermelho, a vogal verde. A consoante que está dando a mãozinha amarelo, tá bom? Então, olha aqui, vai ficar bem bonita essa página, vai ficar bem coloridinha assim. E você, como bom detetive, vai reparando, certo? Nas letrinhas que estão dando as mãozinhas para a letrinha Z. Combinado? Terminado isto, você vai separar lá na página 44 as palavrinhas que começam iniciadas por Z, as que têm o Z no meio e as que são terminadas em Z, certo? E vai novamente, primeiro lápis de escrever, escreva todas as palavrinhas. Então, zebra, zangão, zumbido, zoológico, tá bom? Depois que você escreveu as palavrinhas, você vai pegar o lápis de cor vermelho, todas as letrinhas Z você cobre, né, com o lápis de cor vermelho. As vogais que estão do ladinho de verde e as consoantes de amarelinho, certo? Repare que as palavras com Z no meio, elas não vão caber. Então, eu coloquei aqui duas juntas, tá bom? Então, faça a mesma coisa, ó. Eu coloquei 11, barrinha, vazio. Várzea, barrinha, tristeza. Banzé, barrinha, beleza, porque senão as palavras não vão, né, caber nesse espaço que está aí, combinado?
Muito bem. Depois que você fez tudo isso, confere, conte as palavrinhas para você ver se você não esqueceu nenhuma. Combinado? Conte, por exemplo, ó, palavrinhas terminadas em Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você conta aí no seu caderno para você ver se você colocou as 10. Combinado? Faça isso também em todas as outras colunas. Aqui é a instrução que eu dei para vocês. Ó, vermelho, a letrinha Z. Em todas as palavras dos quadros, tá? Verde, as vogais que vêm antes ou depois. Amarelo, as consoantes, tá bom? Depois disso, vamos responder aqui então, tá bom? Lista de palavras iniciadas por Z. Existe outra palavra, desculpa, existe outra letra que poderia substituir o Z inicial, mantendo esse mesmo som? Z de za, zé, zi, zó, zu. Repare que as vogais aparecem, né? Ó, depois do Z. Za, zé, zi, zó, zu. A, E, O, U, né? Será que existe alguma letrinha que pode substituir o som da letrinha Z no início? Pense aí. Por exemplo, zoológico. Se eu colocasse o S no lugar do Z, qual seria o som? Zoológico. Zoológico não é o mesmo som de zoológico, não é verdade? Então, zangão. Zangão, vamos pôr o S? Zangão, S. Sangão. Não existe nenhuma letrinha que pode substituir a letrinha Z no início da palavra. Então, vamos escrever aí, ó. Em nossa língua, a língua portuguesa, não há outra letra que possa substituir o Z inicial, o Z no início da palavrinha, tá bom? Sabendo disso, é possível fazer algumas descobertas. Vamos a elas, então? Em nossa língua, há poucas palavras começadas pela letra Z. Pode reparar que nós colocamos poucas ali, né? Todas as vogais podem vir depois do Z inicial. Zá, zé, zi, zó, zu. No início da palavra, a letra Z não pode ser confundida com S. Só ela tem esse som. Muito bem. Lição de casa 9, detetives. Olha que legal a lição de casa 9. Vamos a ela, tá bom? Página 120. Olha que legal. Nós temos aí o Marcelo, o Gabriel e o Lucas. Eles adoram ler, olha que legal. Muito bem. O que aconteceu? Eles foram à biblioteca, cada um escolheu um livro. Lendo as pistas, você vai ter que descobrir a idade de cada um deles e qual foi o livro que eles pegaram para ler, tá bom? Você vai colocar as letrinhas S e N. S de sim, N de não. Então, por exemplo, tá? Vamos para a primeira dica. Para você resolver isso, você tem que ler várias vezes e preencher o quadro direitinho, senão não vai dar certo, tá bom? É um exercício de interpretação e raciocínio. Primeira dica. Marcelo não pegou o livro Como Ser um Detetive, nem Agente é Secreto na Selva. Não pegou. O Marcelo não pegou. Bom, se o Marcelo não pegou Agente é Secreto na Selva e ele também não pegou Como Ser um Detetive, só sobrou os detetives do Prédio Azul, não é verdade? Então, o Marcelo, você vai colocar aqui, ó, os detetives do Prédio Azul, S. Aqui, não, N de não, aqui, N de não, certo? Próxima dica, Gabriel tem 10 anos, próxima dica, você vai lendo. Então, olha que interessante, Gabriel tem 10 anos. Se o Gabriel tem 10 anos, você vem aqui e coloca S para o 10. Ora, se ele tem 10 anos, ele não tem 9. Então, é N para 9, é N para 8, certo? Fazendo isso, lendo várias vezes, você vai descobrir a idade do Marcelo, a idade do Gabriel, a idade do Lucas e os livros que eles pegaram para ler. Tá bom? Meus amores, é isso daí. Se ficou alguma dúvida, pode escrever para mim.
Combinado? Um super beijo, beijo grande, beijo virtual pode e até a nossa próxima aula. Tchau, gente!